Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, essa quarta-feira, né? Segunda-feira foi o Dia das Crianças. Que bom, espero que vocês tenham aproveitado, né? E hoje a gente vai aí começar iremos finalizar o estudo de funções, né? A gente precisa finalizar o estudo de funções e depois eu já vou fazer com vocês já uma volta aí no edital da Embraer. Vocês vão ver que a gente já entendeu tudo, para que na próxima segunda-feira vocês anotem, eu peço para que vocês anotem e escrevam, mandam para mim, escrevam aí nessa aula, nessa atividade de hoje, nesse vídeo que eu estou mandando para vocês, aquilo que mais vocês têm dificuldade, para que a gente possa vir trabalhando. Eu vou fazer uma seleção de alguns exercícios da Embraer dos últimos anos e que a gente possa agora nessa reta final aí consolidar e fechar tudo mesmo e vocês irem para a prova com bastante confiança, tá bom? Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Ó. Então, fechando ali aquela ideia de funções, né? Vocês têm que lembrar o seguinte: sempre função. Você lembra quando a gente fez exercício do salário, né? No final a gente fica assim, então uma funçãozinha, a cara de uma funçãozinha é f de x sempre em função de um x, né? É isso que eu estou falando. Então, a simbologia, vamos supor, olha esse exemplo, que legal. Se você comprar iogurte, o iogurte está dizendo assim, ó, leve 4 e pague 3. O preço unitário é 1,20, né? Então, como que isso ficaria representado num diagrama? Né? Essa parte a gente não viu, a gente viu ali na parte de função, mas no diagrama. Então, se você comprar um iogurte, você paga 1,20. Se você comprar dois, você paga 2,40. Se você comprar três, 3 vezes 1,20, 3,60. E se você comprar 4, é 4,80? Não, né? Se você comprar 4, também é 3,60. Isso quer dizer, então, que a quantidade A, né, o valor de B, está em função da quantidade A. Isso aqui é como se fosse o nosso f de x em função do nosso x, né? Ou seja, é o valor de B em A, tá bom? O valor, cada quantidade A gera um valor em B, mas não tá, então tem uma manhinha aí, tá bom? Pessoal, isso aí não falei para vocês no começo, tá lá na página 177, tá? Plano cartesianos e funções. Os planos cartesianos já estudamos, agora a gente está vendo funções, né? Só para que, né, desencargo, quando nós temos funções de primeiro grau, então quando a nossa funçãozinha, ó, você percebe que você tem assim, ó, função de primeiro grau, né? Isso aqui é uma função de primeiro grau. Qual que é o modelinho da função de primeiro grau? É do tipo ax mais b, tá? Essas funçõezinhas nossas do primeiro grau, elas sempre vão ser representadas, vocês vão encontrar uma reta, né? Então, quem define a funçãozinha nossa do primeiro grau é uma reta. Então, aqui é o meu y, isso aqui é seu x, beleza? Então, o gráfico de uma função de primeiro grau é assim. Como que é o gráfico de uma funçãozinha de segundo grau, que é o nosso Bhaskara, né? Que é o nosso tal do ax ao quadrado mais bx mais c. Essa função é uma parábola, hein, galera? Como é que eu estou entendendo qual que é o grau, né? A gente já falou sobre isso. É o número, o maior expoente na incógnita. A incógnita é o x, então isso aqui é uma função de primeiro grau, esse de cima. Esse de baixo, a incógnita é o x, grau 2. Eu tenho funções de grau 3, grau 4. A gente estuda só o grau 1 e o grau 2 aqui no fundamental. Tá bom? Tudo bem? Como que é o gráfico da função de segundo grau? Vamos recordar. O gráfico da funçãozinha de segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó.
Ó, ela é uma parábola, né? Ela é uma parábola. Professor, o que define se a parábola tem a concavidade para cima ou para baixo? Quem define isso é o valor de A. É a mesma relação que a função de primeiro grau tem com ser crescente ou decrescente. Então eu falo assim, ó, o A é uma pessoinha, ó, uma menininha aqui. Vamos fazer o A com o cabelinho assim, ó, o A, ó, o cabelinho dela de lado. Quando o valor do A é positivo, olha que bonitinho. Quando o A é positivo, ela está sorrindo. Quando o A é negativo, ela está triste. Olha lá, quando é negativo, está triste. Quando é positivo, está sorrindo. Então, a concavidade para cima ou para baixo é definido pelo valor desse Azinho meu aqui. Legal? Vamos ver o exercício que nós temos aqui na página 177. Olha aqui. O gráfico que melhor representa a função definida por y igual a menos x ao quadrado. É uma equação do segundo grau incompleta, não tem o valor de b e nem o valor de c, né? Mas a gente sabe aqui que o a nosso vale menos 1, tá? O valor de a é o valor que multiplica o x ao quadrado. Pô, se o a meu é negativo, consequentemente eu já elimino esse e esse, ok? Então, eu não tenho nenhum valor. Essas duas estão sendo eliminadas, a A e a D. Professor, agora e para eu definir o B e o C? A gente pode jogar alguns valores, né? Ó, nesse aqui ele está falando assim, ó, que quando x vale 0, y é 0. Vamos ver se é verdade? Y é igual a menos 0 ao quadrado. Y é igual a 0. Então, quando aqui o x vale 0, o y vale 0. Ou seja, esse ponto aqui passa por esse ponto. Professor, mas aqui, esse aqui também passa por esse ponto. Legal, vamos ver outro? Quando aqui, ó, você vai ter sempre valores iguais dos dois lados, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, ó. Quando o seu aqui se eu colocasse 9, 3, quer ver, ó? Y é igual a menos 3 ao quadrado. Y é igual a 9. E y igual a 3 ao quadrado. Y também vale 9. Ou seja, essa função ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas, em relação ao eixo x. Portanto, é essa alternativa aqui que é a correta, tá certo? A outra raiz aqui desse aqui, ó, seria um outro valor aqui que a gente teria que definir, né? Quando aqui fosse zero, tá? Então, quando o y fosse zero, menos x ao quadrado também aqui daria zero, né? Então, esse meinho aqui, ó, é a metade, ó, tá bom? Então, a resposta é a letra C. Toda a equação do segundo grau ela é simétrica, tá? Toda a equação do segundo grau é simétrica. Vamos dar uma olhadinha nesse 4. Ó. Suponha que você resolva poupar uma certa quantidade de dinheiro guardando-o em casa, sem possibilidade de render juros ou sofrer correção monetária, e começar guardando no primeiro dia R$ 10 e a partir do segundo dia acrescentando R$ 5 por dia. Legal, ó. Considere Y como sendo a quantia acumulada e X o número de dias que se passar após o início da poupança. Qual é a fórmula que melhor representa? Ou seja, qual é a função que melhor representa? Você vai começar com 10. Então, você guardou 10, né? Depois, no primeiro dia, você vai guardar mais 5. Então, depois aqui, ó, você vai continuar, você vai guardar, você vai somar mais 5. Depois você vai colocar mais 5. Depois você vai colocar mais 5. Mais 5. Quantas vezes você vai colocar 5? X dias.
E esse x dias vai estar somado com aquele valor inicial de 10. E a cada dia você vai somando 5. Ou seja, o seu valor de y é os 10 iniciais mais x vezes 5, né? O primeiro dia x é 1. Então, 1 vezes 5 você vai ter 15, né? 2 e assim sucessivamente, tá certo? Corrigindo a ordem aqui para ficar daquele jeitinho, ax mais b, ficaria isso aqui, né? Y igual a x mais b, que a gente fica aí com a letra C. Tudo bem, meus queridos? Isso é função, a gente está tudo falando de função. A função ela é cobrada dentro dos exercícios, dentro de situações problemas, né? Algumas coisas que a gente tem estudado são situações problemas. Você não vai pegar só o probleminha de quer ver, tem um aqui de temperatura, cadê ele? Sumiu. Procurando de temperatura. É esse. Tá meio ruim, pessoal, tá embaçado. Na hora que eu digitalizei não ficou muito bom, mas vocês têm a apostila aí, vocês conseguem ver, né? A lei que fornece a temperatura T em graus Celsius de ebulição de água de acordo com a altitude H em metros é uma função. Então isso aqui, ó, vocês podem encontrar na prova de vocês. Lembrar, é uma função que define algum comportamento químico, algum comportamento físico. Isso aqui no caso, a gente está falando que é um comportamento físico, ó. Qual é a temperatura de ebulição da água a 2.400 metros de altitude? Então, quando você jogar ali a altitude de 2.400 metros, quanto vai valer o T? Você simplesmente vai pegar a função ali, ó, T é igual a 100 menos 2.400 dividido por 1.000. Certo? Posso agora simplificar dois zeros. O que deu aqui? T é igual a 100 menos... Quanto que é 24 dividido por 10? A vírgula anda uma casa. 2,4. Então, qual que é essa temperatura aqui? 97,6 graus Celsius, né? Está em graus Celsius? Em graus Celsius, ok? Temperatura em graus Celsius, 97,6 graus Celsius. Qual é a temperatura de ebulição da água ao nível do mar? Olha a perguntinha aqui, já está envolvendo física. Qual que é a altitude no nível do mar? A altitude é 0. Então, a temperatura aqui vai ser 100 menos altitude, altura, 0 dividido por 1.000. Portanto, vai ser 100 graus Celsius. Então, ele te deu uma função da temperatura de ebulição em função da altura que você está, né? Quanto mais alto, menor a temperatura de ebulição. Ele te deu um desenho, olha que legal, que frio. Tomara que ferva logo, né? Vai estar lá no alto e a temperatura de ebulição vai ser menor, tá? É meio equivocado, porque se o cara estiver num lugar muito alto, a temperatura da água vai ferver, né? Mas a temperatura vai estar bem menor. A gente consegue, se você colocar no vácuo, fazer a água ferver a 0 graus, né? Então, se você fizer um vácuo absoluto, a água não vai nem ficar no estado líquido. Então, a temperatura de ebulição depende, na verdade, da altura da coluna de ar que tem em cima dela. Quanto mais alto, a água ferve em temperatura menor. Essa função aqui oferecida, essa funçãozinha aqui, ó, diz isso, né? É isso que ela está falando para nós. Legal, pessoal? Pessoal, vamos ver aqui
aqui dentro do edital, a gente vai começar aqui, eu quero fazer com vocês aqui uma revisão, né? A gente vai fazer aqui uma volta aqui no tudo que a gente já falou, certo? Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, a gente vai começar agora a fazer uma volta. Depois eu quero que vocês me mandem mensagem lá, o professor tem dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, tá bom? Fique à vontade, ó. Só explica certinho qual é a parte, ó. Operações com números inteiros e fracionários. Pessoal, operações com números inteiros e fracionários, a gente utiliza isso desde a hora que a gente vai aplicar um Pitágoras, quando a gente está usando um Tales, uma proporção, né? Quando a gente está aprendendo porcentagem, fracionário dentro da porcentagem é muito utilizado, né? A gente fala metade, 50%, somar 50% de x, tá? Então, isso aqui a gente usa bastante, isso aqui a gente vai ver dentro até dos outros assuntos aqui. Sistema de medidas usuais. Pessoal, sistema de medidas usuais, ó. Sistema de medidas usuais. A gente tem que lembrar da nossa escala métrica. Isso aqui é muito importante. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Quanto mais você anda, é onde a vírgula anda. Lembra da vírgula andando na direção aqui, ó. Então vamos supor lá, para quem está revisando aí, ou para quem até começou depois do curso, é bom para dar uma olhada, ó. Vamos supor lá, você tem 20 metros e eu quero passar isso aqui para milímetros, certo? Então, simplesmente eu vou pôr o 20. Onde que está a vírgula no 20? A vírgula no 20 estava aqui, não estava no final? Ela vai andar 1, 2, 3. Então, ela vai vir 1, 2, 3. Você vai completar com zeros, ó. Pronto, né? E depois tem que apagar as vírgulazinhas que sobraram. Então, ó, sobrou que número que deu ali para você? 20 mil, né? 20 metros é igual a 20 mil. Professor, se já tem a vírgula, e se eu tenho lá 373,5 centímetros e quero passar isso aqui para decâmetro? Então, vamos fazer do jeito que eu falei, ó. 373,5, a vírgula vai andar quantas casas? Eu estou em centímetro. Eu estou aqui, ok? Centímetro. Agora vamos 1, 2, 3. Então vou andar, ó, a vírgula está ali, tá vendo? Vou andar 1, 2, 3. Portanto, e aí eu vou precisar de pôr um zero aqui na frente. E vou apagar as demais ali, né? Todo número só tem uma vírgula. Todo número tem vírgula, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Quando eu escrevo, igual ali no primeiro exemplo, quando eu escrevo o número 3, onde é que está a vírgula? No final. A vírgula está aqui, né? Quando a gente escreve 23, onde é que está a vírgula? Está aqui. Sempre a vírgula está no final. Ou ela está já apresentada para nós. Pessoal, isso aqui é sistema de medidas usuais, né? Aí eu falei de litros com vocês, certo? Números racionais relativos também utilizamos, né? Números inteiros, negativos, o que é o oposto. Fizemos algumas coisas. Regra de 3 simples. Pessoal, regra de 3 simples a gente estudou bastante. O que eu falo para vocês? Ah, eu tenho ali, então aqui, regra de 3 simples, né?
Então, por mais que ele fale que é regra de 3 simples, eu já apresentei para vocês o composto, porque daí, meu, tendo consciência disso. Então, vamos supor lá um exercício. Se eu tenho 5 máquinas, produzem 3.000 peças por dia, né? Então, você tem máquinas e você tem peças. Façam sempre por colunas, para nunca variar, porque depois quando a gente vai fazer a análise se é diretamente ou inversamente proporcional é importante. Se eu tenho máquinas e peças, então aqui ó, vamos supor ali ó, 5 máquinas produzem 1.000 peças. Quantas peças 7 máquinas vão produzir? X, né? Quando a gente consegue fazer com diretamente assim, que já pensando assim, ó, é facinho. Aqui no caso eu não consigo, então o que eu faço? Eu multiplico em cruz, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Portanto, eu vou fazer 7 vezes, vamos encontrar, vou colocar o x primeiro. 5 vezes x é igual a 7 vezes 1.000. Passo o 5 dividindo. Ó, aqui eu posso simplificar 1.000 por 5. 1.000 por 5 dá 200. 7 vezes 200 vai dar quanto? 1.400 peças, né? Portanto, 7 máquinas vão produzir 1.400 peças. Quando às vezes a nossa cabeça às vezes precisa pensar em algo um pouco mais complexo, eu gosto às vezes de voltar lá para a unidade. Então, uma máquina produzia quantas peças? Se 5 produz 1.000, uma produz 200. 7 produz 7 vezes isso, 1.400, entendeu? Às vezes a gente precisa voltar para o unitário, conceito unitário. Aqui, nesse caso, a gente pensava assim, ó, quanto mais máquina, mais peças você produz. As duas grandezas são diretamente proporcionais. A gente fez bastante exercício nessa linha, né? O que era diretamente proporcional, o que era inversamente proporcional. Então, isso aí foi bem praticado aí entre nós, tá bom? Próximo conteúdo que a gente tinha aqui, ó, juros simples. Pessoal, juros simples é regra de 3, né? Por quê? Toda vez que a gente tem juros simples, ah, professor, mas tem uma fórmula, mas assim, ó, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Quando a gente está falando de juros simples, o que a gente está falando? De porcentagem. Juro é sempre em porcento. Então vamos supor, se eu tenho uma aplicação que rende para você 1,5% ao mês, né? Se você começar com um capital, ou seja, vou investir um dinheiro inicial de R$ 2.000, ó, eu vou começar com R$ 2.000. Vou deixar esse dinheiro por um ano lá guardado. Quanto que você vai ter ao final disso? Então, é isso que o aluno tem que entender. Pô, se é 1% ao mês, o tempo é um ano. Tá errado, eu tenho que pensar o quê? Pô, isso aqui são quantos meses? 12 meses, né? Então, eu tenho 12 meses, ok? Portanto, eu posso pensar assim, ó. Olha só que legal. Se você tem 1,5, vamos pensar no dinheiro, ó. Pensa assim, ó. Dinheiro, certo? Dinheiro com porcentagem. Ou seja, R$ 2.000 é tudo que você tem, ou seja, é 100%.
Quanto que seria 1,5%? Não seria X reais? Então, em um mês, você vai ganhar 1,5%. Fazendo essa multiplicaçãozinha, você vai ter que 100x é igual a 2.000 vezes 1,5. Passo esse 100 dividindo. X é igual a 2.000 vezes 1,5 dividido por 100. O que eu posso fazer? Simplificar esse zero. Portanto, deu 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5, eu posso pegar esse 10 aqui desse zero, ó, vira 15. 2 vezes 15 deu 30. Então, quer dizer que todo mês, a cada 1,5% que você ganha R$30. Então, com isso, a gente pode montar outra regrinha, né? Então, a gente pode montar por tempo e dinheiro. Ou seja, em um mês, você tem R$30. E em um ano, que são 12 meses, você vai ter Y reais. Multiplicando em cruz vai dar 30 vezes 12, que serão R$360. No final, no total, no montante total, você vai ter os R$2.000 investidos, mais os 360 de juros que você teve. Portanto, no final, você vai ter R$2.360. Isso aqui é um típico exercício de juros, né? Então, isso aqui é um típico exercício de juros. Então, tudo isso aqui é coisas que a gente já passou. Vocês têm na apostila de vocês. Vale a pena voltar lá, fazer mais alguns exercícios, fazer mais revisão, né? Não sei se vocês conseguiram fazer todos os exercícios. Tem que fazer. Eu fui passando as tarefas, né? Mas tem mais lá. Quando a gente está falando de equação de primeiro grau e sistema simples de primeiro grau, galera, a gente falou lá de sisteminha, né? De primeiro grau. Então, quando a gente está falando aqui, ó, de sistema, sistema de primeiro grau. Quando a gente está falando de sisteminha de primeiro grau, vocês se lembram quando eu tinha lá uma equaçãozinha assim, ó, do tipo A mais B é igual a 5, certo? Aí eu escrevi aqui que A mais 2B é igual a 7. Bem simples, né? Então aqui eu tinha dois métodos que eu ensinei para vocês resolverem. O primeiro, que resolve tudo e nunca falha, é o que? É o método da substituição. Eu pegava, chamava essa equaçãozinha de 1, essa equaçãozinha de 2. Na equação 1, eu isolo alguém, ó. Eu escrevo 5 menos b na 1. Ou seja, eu passo o b para cá com o sinal de menos. Aí eu vou fazer a equação 1 em 2. Ou seja, eu vou pegar o valor de a e vou substituir na equação 2. Vai ficar 5 menos b mais 2b é igual a 7. Portanto, aqui ficou b, porque menos b mais 2b dá b. É igual a 7 menos 5. B é igual a 2. Ok? B é igual a 2. Posso voltar lá. Eu vou fazer a equação B em 1. Portanto, A é igual a 5 menos B. B vale 1, vale 2. Portanto, A vale 3. Portanto, eu sei o valor de A e de B. Se vocês olharem aqui, ó, quanto que é 2 mais 3? É 5. Quanto que é 3 mais 2 vezes 2? 3 mais 4 é 7, né? Então, aqui está certo. Professor, eu tenho outra forma de fazer? Tenho, né? O método da soma ou subtração, né? Ó,
Quando eu tenho valores iguais nas duas equações, é muito legalzinho, muito facinho fazer. Eu posso chegar aqui e falar, professor, faz uma soma ou subtração. Vamos subtrair essa dessa, ó. A menos A dá zero. B menos 2B. Então vai dar menos B, certo? Aqui, 5 menos 7 vai dar menos 2. Como eu tenho ambos com valor negativo, eu vou multiplicar por menos 1 para mudar o sinal. Então, B vai valer 2. Aí você volta lá e substitui, ó, lá na primeira, ó. A mais 2 é igual a 5. Passo para lá. 5 menos 2, A vale 3. Pronto, resolvido. Sisteminha de primeiro grau, né? Agora, como criar o sistema, a gente fez vários exercícios desse tipo aí, tá bom? Tem que dar uma treinada lá nisso aí. Equaçõezinhas simples do segundo grau. Como é que é a nossa equaçãozinha do segundo grau, galera? Equaçãozinha do segundo grau, né? Ó. Equação do segundo grau. Toda equaçãozinha do segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, você sabe quem é o valor de A, de B e de C. Uma vez refeito isso, o que vocês têm que fazer? O valor de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4ac. E depois, professor? Depois eu vou aplicar na equaçãozinha aqui de o Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Legal? Então, tem que saber fazer isso aqui, calcular, fazer de todas as formas aí, as equaçõezinhas de segundo grau. Na apostila de vocês tem, né, deixei tarefa, tem várias equações de segundo grau para vocês resolverem. Se vocês entrarem lá no Classroom, tá tudo falando. Tem álgebra, né? Até agora a gente só viu álgebra. Tá tudo lá descrito, lá no título da aula, tá bom? E aí depois a gente foi para a parte de geometria, legal? Então, quando a gente estudou a parte de geometria, ó, deixa eu ver o tamanho do vídeo, tá dando 33, a gente não, vocês, o ideal é até aqui. Tá, vamos fazer o seguinte, vou parar por aqui, né, porque vocês têm que, às vezes, ter um tempinho aí de folga, dar uma olhada, anotar alguma coisa, parar o vídeo para assistir, depois, né, vão querer rever alguma coisa, fazer as anotações. Eu vou falar para vocês o seguinte, então. Então, vocês, o que vocês tem que fazer aí para mim? Até agora, até o que a gente passou agora, me mande pergunta, anotem, simplesmente anotem, para que na aula nossa ao vivo de segunda-feira eu possa ajudá-los a tirar as dúvidas. Então, pega os exercícios. Se vocês forem mais no final da apostila, vocês lá tem provas da Embraer de anos anteriores. Pode pegar já para resolvendo, né? Eu vou depois fazer uma com vocês, né? Eu já estou já algumas aulas, já deve fazer umas 4 aulas, já um mês já, umas 4 semanas já, exercícios da Embraer. Então vão trazendo, já vão, né, para a gente pegar o jeito certinho para fazer essa prova aí, sem ter dúvida nenhuma, tá bom? Galerinha, um forte abraço para todos. A gente se encontra na segunda-feira, então, em nossa aula aí ao vivo, né? Essa aula de hoje gravadinha aí para vocês, mas especial aí para a turminha de vocês. Forte abraço, valeu pessoal!